Olá pessoal, é uma gratidão nós podermos estar juntos. Para mim é uma alegria muito grande, é como se eu estivesse, indo junto a vocês. E como acontece na nossa casa espírita, nós nos abraçando, nos cumprimentando, nos dando beijinhos, É muito gostoso, E eu queria dizer para vocês, então, que esse momento de luz para nós é bastante importante. E vamos, então, estudar uma lição de amor, embora o tema que a gente vai desenvolver seja a cólera, Então vamos ir para o lado do amor, para que nós evitemos a cólera. Para dar início ao nosso estudo, vamos à leitura de um pensamento de Chico. Eu tirei aqui do livro Leis de Amor, de Chico, inspirado por Emmanuel. Tem uma parte que diz assim, todos estamos no presente, com ensejo de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio, isso porque tudo aquilo que a criatura semeie, isso mesmo colherá. Então, lido a página, o pensamento de Chico, nós vamos desenvolver a página de harmonização para o nosso estudo. Do livro Fonte Viva, lição 105, sois a luz. Vós sois a luz do mundo, dizia Jesus. Está em Mateus 5,14. Quando o Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear os caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, trazendo aqueles em torno dos quais resplandecem. Se nos compenetramos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção de todos. Cristão sem espírito de sacrifício é a lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exultou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Vamos então agora à nossa oração de início, de abertura do estudo. Pai querido, nesta hora em que te rendemos o respeito que temos por convivermos a tua criação, a tua obra, não conseguimos imaginar a tua inteligência suprema, nem a tua soberana bondade e justiça.
mas vemos a cada dia o que nos envolve e pelo que nós passamos. E no discernimento do acompanhamento, da transitoriedade e dos resultados, podemos observar as tuas leis naturais nos levando ao progresso. Assim, Senhor, pelo que tivemos passado, que ora estamos vivendo, nós deixamos sair de nós sentimentos enraizados que nem sempre são os melhores para o nosso próximo e que chega até mesmo a nos alcançar sem nos percebermos. E isso nos faz mal. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão, mas te pedimos também que possamos atender às inspirações do nosso anjo da guarda, nos levando a pensar no caminho melhor a seguir, nos levando, nos estimulando a ir em frente por esse caminho. Pai, nós te agradecemos por tudo isso, por tudo que temos e pelo que vamos construir. Graças a ti, Senhor. Muito obrigado. Assim seja. Então agora vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos falar sobre a cólera, né? O que é a cólera, qual a razão dela se manifestar, por que ocorre a cólera e como nós poderíamos conter a cólera em nosso benefício, né? E vamos depois fazer uma finalização concluindo isso tudo. Essa conquista vem com o progresso que nós fazemos lentamente. Se nós formos observar, é difícil medir o nosso progresso. Os passos são muito pequeninos e nós não conseguimos ver. Só quando olhamos para trás e já vemos um tempo determinado distante, é que nós podemos perceber e dizer: nossa, como eu podia fazer aquilo? Que ridículo eu fui naquela ocasião. Caramba, como eu pude conquistar isso tudo? E agora? Como eu vou fazer? Tenho que tomar cuidado com as coisas que eu conquistei. Meu Deus, não é possível que eu fale assim com um companheiro. Olha que confusão que eu arranjei. E aí nós vamos vendo o que nós éramos, o que nós somos e o que precisamos mudar ainda. E isso nós estamos fazendo agora, no momento. Mas se nós repararmos, fizemos também no passado, o que nos levou até agora. E nós temos agora que pensar o que fazer para nos levar a um futuro melhor, né? Então essa conquista que nós fazemos, elas vêm já de muito tempo, porque a cólera ela é um impulso violento contra aqueles que podem nos ofender, aqueles que nos contrariam, aqueles que nos indignam. Ora, como pode, né? Então, quer dizer, se for ver por que a cólera se manifesta em mim, como sendo um impulso violento que eu tome e vá de encontro a alguma coisa, posso até machucar a pessoa e machucar a mim próprio. E por que eu vou me indignar contra algumas coisas que me falam ou que me fazem acontecer comigo? Porque eu vou começar a gerar ódio e pensamentos de vingança que devam acontecer com essa pessoa. Isso tudo porque, como nós falamos, o progresso em sendo tão pequeno vem de muito tempo. Pouco a pouco, como o cupim que vai se instalando, de repente, puf, cai a porta toda cheia de cupim, infestada de cupim. E nós também.
viemos lutando pela caça que a gente precisava, viemos lutando pela caverna que nos abrigasse, viemos lutando pelas pessoas que nós queríamos que nos acompanhássemos, né? E com esse tempo, isso também veio se infestando em nós, diversos pensamentos que foram se enraizando em nós. Pensamentos de orgulho, de vaidade, pensamentos de amor próprio, pensamentos de personalidade forte, pensamentos de egoísmo. Então, tudo isso enraizado em nós, quando vem alguma coisa que bate de frente com um desses pensamentos que nós temos enraizados, logo no momento, um impulso repentino vem para que a gente reaja de uma forma colérica. Mas o fator, né, o que causa, o fator, esse agente motivador que nos faz fazer com que tenhamos esse impulso, essa reação, é o orgulho. E é contra esse orgulho que nós temos que ficar atentos. Nós temos no livro Jesus no Lar a lição número 12, que fala sobre os descobridores do homem. Esse homem era tido como santo dentro da sua comunidade. E todos oravam para os seus anjos da guarda que levassem a mensagem ao Senhor para que o tornasse santo. Porque ele era visto e tido como santo entre eles. E tanto isso se fez, né, que Deus falou, ok, então vamos colocá-lo num período de testes. E deram a ele o teste da pobreza. E esse homem, tido como santo, não reage. A exemplo de Jó, aceita, porque se ele veio ao mundo sem nada, por que agora deveria exigir alguma coisa? Então ele vai passando por aquele período, momento, pequeninos momentos, né? E quando ele vê a vida, né, a existência já fluiu, terminou, e ele foi alçado ao teste e recebeu uma boa nota. Recebeu a sua aprovação por não ter tido cólera ou indignação com aquilo que o pai lhe ofertou como recurso para viver aquele período de teste de desenvolvimento dos seus caracteres espirituais dentro daquela existência. A prova da pobreza. Sendo assim, Deus falou, ótimo, então agora vamos inverter. Vamos dar a ele a prova da riqueza. E aí, como todos nós sabemos e dizemos, né, que a prova da riqueza é mais perigosa que a da pobreza. Porque na riqueza, nós, tendo muito mais do que outros, cometemos, às vezes, excessos, né? Esbanjamos, juntamos, nos tornamos ávaros, né? Nos tornamos egoístas, sem querer dividir, sem querer dar ao outro aquilo que realmente ele deve e pode merecer, como está dito lá na parábola dos trabalhadores da última hora, né? Então, quer dizer, a riqueza vai nos colocando com essas dificuldades que nós devemos enfrentar. E esse homem, recebendo essa prova, também não se deixa levar por esses momentos. E, enquanto pobre, ele não se encolerizava com aquilo que não tinha, enquanto na prova da riqueza, ele não proporcionou a manifestação da cólera entre aqueles que com ele conviviam.
porque na sua prova da riqueza, ao ter os seus bens, ao ter as suas posses, ele tinha o usufruto disso, o benefício que ele construiu com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, também não prejudicava aos outros que estavam ali. Se ele podia, ele ajudava com auxílio de educação àqueles que o rodeavam na tarefa de ajudá-lo nos serviços que ele precisava serem feitos para ele. Em outro momento, ele tinha os seus templos religiosos, aos quais ele também ajudava, sabendo que nem todos tinham a mesma condição da riqueza dele. E com isso ele foi construindo uma auréola amorosa, e não pensamentos dos outros que o infestassem, né, de repúdio em função da cólera que os outros tinham com ele. E o tempo passou, a existência fluiu e ele foi alçado para receber a sua aprovação ou não do teste que teria passado. E ele passou. Então, passado pela prova da riqueza, passado pela prova da pobreza, passado pela prova da riqueza, foi dado a ele agora a condição de renascer com a possibilidade do poder. Então ele, nesta existência agora, ele tinha as condições de determinar o que deveria ser feito. Ele tinha as condições de instituir o que se fizesse do modo como ele achava que deveria ser feito, sem precisar dar satisfações. E com isso, ele poderia ter momentos de cólera, por alguma indignação, por alguma contrariedade às leis que ele teria instituído, né? E ter nesse momento, nesse estímulo de reação repentina de cólera, ter determinado, né, que algum cidadão, que algum companheiro de trabalho, que algum até companheiro do mesmo nível de poder que ele, tivesse o seu tapete puxado por não compreenderem os dois a coisa do mesmo modo. E ele, contrariado em seu poder, teria feito uma fofoca, engendrado algum artifício, alguma artimanha que teria derrubado o seu colega. Então, através do poder, também ele não oprimiu os que estavam abaixo dele. Oprimiu em termos de obrigá-los a um trabalho exagerado. Oprimiu não em termos de tê-los feito vir a ele como cordeiros, né, de cabeça baixa. Oprimiu não no sentido de fazer com que eles deixassem as suas famílias para terem um período mais longo de tarefa sem a remuneração devida. Então, passado também um tempo, a existência flui, ele desencarna e vai novamente à prova, né? E é aprovado. Então ele já teria passado, olha quanto tempo isso não levar, já passou pela prova da pobreza, já passou pela prova da riqueza, passou agora pela prova do poder, e depois de algum tempo vem novamente reencarnar, agora pela prova do orgulho. Por que o orgulho? A última prova. Porque com o tempo longínquo em que viemos nos formando com a nossa evolução espiritual, compreendendo as coisas do que estamos aqui para servir, do que estamos aqui para construir, do que estamos aqui para evoluir, nós viemos acumulando erros e acertos. E viemos reparando tudo isso no tempo de cada reencarnação.
E isso faz enraizar em nós o sentimento do orgulho. Eu conquistei, eu estou aqui, eu agora sou esse homem admirado. E se faz, embora enrustidamente, o homem simples, mas que traz dentro dele essa sementinha do orgulho. E nesta prova, ele tem também horas de pobreza, horas de solidão, horas de riqueza, de amplo acompanhamento, de aconchego de amigos. Ele tem um pouco da prova do poder, do poder, onde ele tem como determinar as coisas para que elas possam ser bem feitas, para que tenham sucesso no futuro. Mas tudo isso sendo feito de uma maneira plausível, elegante, gentil, benevolente, indulgente, compreensiva, com perdão àqueles que poderiam errar à volta dele. Então, tudo isso que é feito traz dentro dele também um olhar para trás e se dizer: meu Deus, eu consegui chegar até aqui. E aí, na prova que ele tem, no seu crescimento, né, enquanto homem, espírito encarnado, ele vai conseguindo construir à sua volta, né, elementos que dão a ele condições de ter uma empresa. E ele, com essa empresa, começa a desenvolver bons artigos, consegue ter boa direção sobre os seus empregados, e pela dedicação dos empregados e pelo seu bom pensamento em oferecer aos outros um bom produto, a empresa cresce. E a empresa crescendo, também cresce alguns empregados. E um deles chama a sua atenção pela extrema dedicação, pelo vestir da camisa, como se fala. E ele alça esse empregado ao seu auxiliar direto. E pelas forças das provas, esse empregado, também em se vendo subindo na sua carreira, em se vendo a cada momento melhor posicionado dentro da empresa e na sociedade ao seu nível em que transita, tem também na sua família um elemento onde ele exerce esse tipo de ser dele. Vamos juntos, estamos aqui, e ele é bem quisto na família, porque ele leva para casa as mesmas virtudes que o fizeram crescer na empresa. Mas, em desenvolvimento, vai ao patrão, determinada hora, que gostaria de ter um aumento salarial, para que pudesse dar à família condições melhores, maiores posses, uma casa maior, talvez uma piscina na casa, talvez comprar uma casa na praia ou uma casa no campo, cada um ou viajar mais com a família, cada um de nós com os seus com as suas preferências, não é? Mas o patrão, em desenvolvendo dentro da sua empresa uma política salarial, diz a ele que ainda não está na hora, que ele deveria aguardar mais um pouco, que ele teria que, fazendo isso, também mexer em toda a folha e dar aquelas explicações saudáveis do bom administrador. Mas o empregado,
enraizado pelo orgulho que tem também, ele se confronta com o seu patrão. Ele diz que não aceita e que ele vai sair da empresa. E ele sai da empresa sem antes não fazer fuxico entre os funcionários, que ele teria se dedicado e que agora o patrão não queria lhe dar aumento, e que ele não vai dar aumento porque também não vai dar para todo mundo, porque ele não me deu, porque ele não teria que dar para vocês também, porque se ele me desse, ele daria para vocês. Eu disse que vocês mereciam, ele disse que não merecia, que tinha que cumprir uma tabela, que era ele quem teria feito, né? E com isso, os empregados também se revoltam, sentindo-se feridos nos seus orgulhos de merecimento que teriam sido acendidos por esse outro. Então nós temos que tomar cuidado por esses pensamentos que nos vêm instigando-nos a ganância, instigando-nos ao confronto, instigando-nos à violência, instigando-nos à desforra. Porque como a gente vê acontecer com os outros, acontece com a gente também. Então, neste caso, a empresa começa a decair, o patrão se sente apavorado, procura ver quais são as consequências do que está acontecendo e soube da plantação que houve entre os funcionários do desleixo, da preguiça, da falta de compromisso, o que fez cair a produtividade da empresa. E ele se exaspera e faz com que aquela sua raiva se transforme numa cólera contra todos, inclusive contra aquele que o teria confrontado e teria feito, vamos dizer assim, uma disseminação contra ele da sua personalidade. E ele leva à justiça alguns títulos que o ex-funcionário tinha junto à empresa, demite uma série de outros funcionários, não por causa da necessidade de fazer, mas pelo prazer da desforra, pelo prazer de ter o seu orgulho ferido, o seu amor próprio ferido, ficar satisfeito, poder falar: agora eu estou satisfeito, porque eu fiz com aqueles o que eles fizeram comigo. Então não é esse o pensamento. Flui a existência e ele é levado e nessa hora reprovado. Então, cabe, vamos dizer, a nós vermos como é essa marcha do progresso e em que hora nós estamos. Se nós formos ver lá no Livro dos Espíritos, a questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então nós, espíritas, enquanto temos essa dedicação ao estudo e passamos a entender, a aprender e a deixarmos-nos introspectar por esses ensinamentos, nós temos que ser cuidadosos com os nossos procedimentos. Porque vocês viram no exemplo do homem, né, como ele teve tantas encarnações para chegar onde chegou, e teria que ter mais outras tantas, talvez agora, em provas de humildade, para que pudesse reconquistar as suas virtudes sem se deixar influenciar pelo orgulho. Que esse orgulho já tivesse de tal forma dominado que não se ascendesse mais, que não se acendesse mais. Porque a marcha do progresso
ela é assim, bastante lenta. E nós temos um outro exemplo no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, que é codinome de Pedro de Camargo, também um espírita, bastante evoluído, também um espírita que fez parte da caravana da fraternidade. Quando Bezerra de Menezes congrega aqui no Rio de Janeiro todas as casas espíritas para fazer um pacto áureo e criar uma federação orientadora do espiritismo no Estado, eles pensam maior. Antes criaram o termo federativa, pensando no Rio de Janeiro, mas logo depois formaram uma caravana para ir a todos os estados, conquistar aqueles corações para que caminhassem unidos, para que propusessem a união dos estudos espíritas, e assim nós conseguimos levar o Evangelho redivivo aos nossos modos de proceder. Então esse homem, Pedro de Camargo, escreve esse livro, e ele nos fala sobre essa questão do orgulho, onde ele diz que essa marcha do progresso nos faz criar o microscópio e ver o mundo pequenino, como os vírus, e passarmos numa luta de transição contra ele para sair lá na frente vencedores. Ele nos fala que criamos os telescópios, que nos faz ver o macro, que nos faz chegar perto dos astros que antes víamos somente no brilhar à noite, para conquistarmos conhecimentos que vão nos ser úteis no futuro. Ele nos fala da tecnologia avançada das comunicações, que nos faz hoje estarmos nos falando, cada um em seus lares, através de uma onda elétrica, magnética, que a gente não sabe bem definir, a não ser os físicos, né? Que conduz a nossa fala até os seus lares, se cruzando entre outras falas que vão a outros lares sem interferirem uma na outra. Esse homem que cria isso tudo também consegue criar uma vara de metal que coloca em cima do seu telhado e que nas tempestades atrai os raios para essa vara que o leva até o chão sem causar danos à casa. Esse homem que também pega um navio, um avião e vai daqui a ali em poucas horas. Coisas que antigamente Jesus falava: vá ter com os gentios, não levem roupas, não levem alimentos, não levem dinheiro. Hoje nós fazemos essas viagens muito rápidas, vestidos e usando recursos, determinamos dinheiros para que possamos fazer isso. Então esse homem que tudo isso faz, que constrói a nossa casa, que consegue ter métodos, técnicas de construção que nos deixa ficar em nosso lar protegidos, enquanto outros ainda não estão, mas é a margem do progresso, marcha do progresso. Mas enfim, esse homem que tudo faz, que tudo conquista, que estamos nos falando entre nós, de distâncias e tão perto, ainda não conseguimos desvendar os segredos do nosso coração. E com isso, não conseguimos também dominar as nossas paixões. E por sermos apaixonados em excesso, nos iramos, nos colocamos coléricos contra os outros quando somos contrariados.
quando somos indignados, quando somos confrontados. Então, como proceder? Como fazer para que nós possamos conter esta cólera repentina em nós, né? Somos espíritos e sabemos das trevas e ranger dos dentes que passamos quando fazemos coisas erradas. Vergonha, remorso, repouso, reparação. Estaremos numa terra talvez melhor, se formos melhor do que agora. Como fazer isso? Cuidando do espírito. O corpo faz o estrago, mas a vontade é dos espíritos. Então, companheiros, a cólera está ainda em nós, porque nossos corações ainda são e muito ocupados por nossas paixões. E estamos na terra que é um mundo de provas e expiações. Então fazemos mais coisas erradas e mais males do que coisas certas e coisas boas. Mas nós estamos estudando. Nós, com esse nosso progresso tão pequenininho, olhamos para trás e vemos o quanto já modificamos. Olhamos para frente e vemos o quanto precisamos modificar. Há que termos reflexões do que ainda estamos fazendo de mal, de quanto ainda está nos fazendo apaixonar egoisticamente, para que nós, pouco a pouco, consigamos abrandar esses sentimentos, esses procedimentos, e com isso podermos lá na frente estarmos melhor do que estamos hoje. Isso tudo nós podemos ver no livro Conflitos Existenciais, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Anjos, no capítulo 3, sobre como cuidar da raiva. Ele diz o seguinte, nesse capítulo, Conflitos Existenciais, é o nome do livro. Essa nossa reunião está gravada, né? E depois, se a gente precisar ver o nome dos livros, a gente retorna e vai marcando ali as horas e nós teremos, tá? No livro Conflitos Existenciais, Joana de Anjos nos fala sobre a terapia para a raiva. E ela diz o seguinte: 1. Coragem para adiar decisões. Contar até 10. O ego ferido propicia ao homem posturas que ele vai se arrepender, mais cedo ou mais tarde. 2. Quando se sentir atacado, discernir, pensar antes de agir. Se for útil, aproveitar como medida de sabedoria, mais uma que nós não sabíamos. Ah, que confronto, peraí, vamos pensar. E não, até que é bom, então vamos fazer. Não vamos nos encolerizar. Se negativa, não atribuir valor ou dar significado que não vai levar a nada, apenas ao confronto e à cólera. Então, se a pessoa está errada, é porque ele ainda é assim, a marcha dele o levou até ali. Porque eu vou confrontá-lo se eu já passei por lá e sei que um dia ele vai modificar para melhor ser. 3. Se a cólera está incontrolável, procurar o tratamento psicológico, antes que venha o estresse e a depressão. Então, utilizar, sim, o desenvolvimento médico, psíquico, que Deus nos deu a possibilidade de desenvolver, assim como desenvolvemos todas aquelas outras coisas que nós vimos no livro Em Torno do Mestre.
Vamos procurar os nossos companheiros psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, não sei bem qual dele, mas nós seremos orientados por eles próprios a quem procurar e como proceder, né? Sentindo-se desequilibrado emocionalmente, dispor-se à prece, recurso salutar para obter a serenidade. Cansado, se tenta o domínio, boas leituras edificantes para enriquecer a mente com ideias novas. Se fragilizado na vontade, utilizar-se do passe para que tenha energias. Por fim, a terapia maior, que é o autocontrole, da reforma íntima em si, obtida pela adaptação a novos atos saudáveis através do seu próprio esforço. Então, companheiros, tudo isso é o que nos faz chegar a algumas conclusões. Nós estamos estudando. A cólera está latente em nós e é uma energia. Então vamos fazer um exercício de procurar usar essas energias como as energias das cachoeiras, onde nós tiramos a eletricidade para fazer isso tudo que estamos usando agora. Fazer brilhar a nossa luz, para que a gente tenha a responsabilidade de ter essa luz iluminadora. Porque quando fomos delegados, vós sois a luz do mundo, significa, olha, vocês têm o dever de iluminar. E cada um de nós vai iluminar ao seu modo adequado. E nós, sabendo que devemos iluminar até a perfeição, vamos perseguir isso. A Comerge desse ano traz o tema A Luz do Mundo. Cada coração uma candeia. Então é isso. Vamos fazer de nós, cada um, de per si, o elemento progressivo de abrandamento da cólera, através do soerguimento do nosso amor, do amor ao próximo, da caridade, do perdão. E nós estaremos prontos a ser vitoriosos lá no final da marcha, a cada dia, e não lá no final. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus, agradecendo a bênção e os recursos que nos deu para que nós pudéssemos hoje fazer esse estudo. Fiquemos todos com Deus, com as suas bênçãos. Assim seja.